Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser um mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas deles. É quem decidem quanto à sua humildade, Cristo, o qual está acima de tudo, de todos, de tudo. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a leitura já vem dizer que Paulo, não estou mentindo, irmãos. Fala a verdade, digo a verdade, apoiado testemunho do Espírito Santo. Então, Paulo vem dizer claramente, não estou mentindo, digo a verdade, testemunho do Espírito Santo. A gente, quem sabe a história de Paulo, sabe que Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Então, Paulo era aquele homem que matava os cristãos, simplesmente assim. E Deus converteu ele de tal maneira que foi o maior pregador da história. Isso diz muito pra gente. Por quê? De matador, de perseguidor cristão, ao melhor pregador da igreja. Então veja bem, um cara desse não ia se converter do nada. Não ia. Você vê que fala que Paulo recebeu uma luz tão forte que ficou cego. A Bíblia não fala se ele estava de pé, se ele estava de cavalo. Só fala que ele caiu do joelho e ficou cego, né? Daquele dia em diante, quando viu Jesus. E aí chamou um apóstolo de Jesus e pôs a mão nele e ele voltou a enxergar. Mas quando ele voltou a enxergar, ele se converteu totalmente a Cristo. A história de Paulo é essa. E aí segue. Então, eu e você, às vezes são perseguidores de Cristo. Muitas das vezes. Por que eu digo isso? Quantas pessoas estão na igreja seguindo Jesus Cristo e a gente às vezes fala mal daquela pessoa? Então isso é perseguidor. Por que perseguidor de Cristo? Porque aquela pessoa é filho de Jesus, é filho de Cristo. Cristo está nela, habita nela. Não pense que Cristo está naquelas pessoas que é fingindo de santa, não. Jesus está em todo mundo, em todo mundo. Por isso que é difícil lidar no dia a dia com as pessoas dentro de casa. Porque conviver ali, você está convivendo com Cristo e sem perceber. E a gente não tem essa consciência muitas das vezes. Muitas das vezes não, eu vou dizer assim, com toda certeza, a gente não tem essa consciência. Porque se a gente tivesse essa consciência, a gente ia ver como ia ser fácil viver no mundo. Por quê? Porque nós ia ter aquele amor mais. Porque nós estávamos dizendo assim, nós estamos tratando Jesus Cristo. Então é amor, é paixão, é perdão. E aí você ia ver, clarear mais a sua, vou dizer assim, sua visão espiritual. Então, essa leitura vem dizer para você e para mim, você não importa o que você fez, o que você foi, não importa. Não importa quem você foi, quem você fez, o que você é, não importa. Da agora em diante, quando você recebe um Espírito Santo,
você perdoa todo aquele passado, aquelas pessoas que fizeram mal a você, e você praticou mal com aquelas pessoas, você pedir perdão a Deus. Fazer essa limpeza dentro do seu coração, dentro do seu estômago, dentro de sua alma. Você vai fazer essa limpeza. Perdoar todas essas pessoas que fizeram mal a você. Todas as pessoas que desejaram mal, que roubaram, te mentiram, te caluniou. Todas as pessoas que você fez o mal, praticou o mal, desejou o mal, você tem que eliminar. Não eliminar essa parte que eu tô falando, de descartar aquela pessoa, não. Pedir perdão a Deus. Para ser purificado e renovado no Espírito Santo. Aí da agora em diante você vai ter, eu vou dizer assim, uma visão espiritual maior. Você agora vai ser de Cristo, você vai tentar viver diferente. Com sua fragilidade, com seu pecado, com seus pecados. Eu vou dizer aqui os pecados e vou explicar também esse pecado. Porque muitas das vezes você está em pecado mortal e está pensando que estou apoiando esse pecado mortal. Não é esse pecado que estou apoiando. Veja bem. É o pecado, você olha os 10 mandamentos. Você olha os 10 mandamentos. Veja. Se você está praticando um daqueles, você não pode estar vivendo o pecado daquele. Não é que você não pode cair, mas você tem que confessar e tocar em barco. Pronto. Te dei os pecados mortais. Você vai, a partir do momento, você vai lutar. Pode ser que você caia naquele, mas você vai se confessar. Menos de um ano, menos de 8 meses, menos de 6 meses, menos de 5 meses. Você vai confessar e vai lutando, vai lutando. Então você está em Cristo Jesus, está no Espírito Santo. Veja que Paulo, ele foi o maior profeta, do maior matador, seguidor de Cristo, perseguidor dos cristãos. Agora ele se torna o maior pregador dos cristãos. Veja como é o Espírito Santo. Por isso que eu falo assim, ele capacita as pessoas. Jesus, ele não pega os capacitados e bota na frente, não. Ele capacita. O que é capacita? Ele, de pouco a pouco, ele vai ensinando aquela pessoa a ser aquilo que ele escolheu para ser na igreja. Aquele discípulo. Então ele capacita. Por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que a gente acha assim, eita, fulano é capaz disso. Aí o Espírito Santo pega aquela pessoa, transforma, e aí mostra para você e para mim que ele é muito mais do que capaz do que aquilo. Porque ele não está sozinho, ele está com o Espírito Santo. O Espírito Santo está capacitando ele. Eu vou me esforçar, eu vou fazer um jeito de fazer um encontro de deserto aqui, gravar e postar para vocês aqui. Só que quando vocês verem esse encontro que eu vou colocar, espiritual, aquele encontro que você precisa ir no deserto chamado, você tem que primeiro, para escutar essa pregação que eu vou postar do deserto, você tem que ter uma meia ou uma tarde para você tava só você sozinho, refletindo, sem barulho nenhum. Porque senão você não vai entender e não vai ter a profundeza do deserto. E você vai perceber como é grande e como é profunda a experiência do deserto chamado da igreja. Aí vocês que não conhecem, eu vou fazer um esforço para colocar, postar. Então, mas é preciso também, repito, é preciso vocês tirar ou meio-dia ou à tarde para escutar. E é um lugar que só você e Deus. Não pode ter pessoas, segunda, terceira pessoas perto de você, que você não vai saber, você não vai meditar. É preciso só você e Deus. Então, já dou adiantando logo, porque eu vou, com a força do Espírito Santo, eu vou preparar esse encontro para vocês. E vou gravar pedaço em pedaço, e aí vocês vão assistindo pedaço por pedaço. Para vocês entenderem o que é o deserto na igreja. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.